Olá, estamos dando continuidade ao estudo da oração do Pai Nosso. O tema deste encontro é sustento inabalável. O texto bíblico está em Mateus capítulo 6, versículo 11. E na versão bíblica Nova Almeida Atualizada está escrito: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É importante fazermos uma rápida retrospectiva do estudo anterior, onde foi tratado sobre vontade do homem versus vontade de Deus. Os tópicos foram: o que é vontade? Qual a grande diferença da vontade de Deus e a vontade do homem? Qual a sua maior dificuldade em orar a seguinte expressão: faça a tua vontade? Como encontrar a vontade de Deus? E quais as dicas do apóstolo Paulo para fazer a vontade de Deus? Bem, depois de rogarmos, então, para que o nome de Deus seja santificado, que o seu reino venha e que sua vontade seja feita, Jesus passa a ensinar-nos a rogar ao Pai por nós mesmos. E ele destaca 3 áreas. Hoje, comentaremos a primeira delas. Em relação ao tema sustento inabalável, devemos pedir o suprimento de nossas necessidades. Devemos pedir não o luxo, mas o pão. Pedir não egoisticamente, mas pedir o pão nosso. Pedir pão não para o acumularmos, mas o pão de cada dia. Charles Spurgeon diz que não pedimos o pão que pertence a outros, mas somente para o que é honestamente o nosso próprio alimento. A palavra pão aqui deve ser entendida como um símbolo de todas as nossas necessidades, sejam elas físicas e materiais. Deus nos criou pelo seu poder, nos redimiu por sua graça e nos sustenta por sua providência. Essa petição nos ensina a orar por nosso pão do dia presente. Ensina-nos a viver dia a dia e não estar ansiosos pelo futuro distante e desconhecido. Quando Jesus ensinou a seus discípulos a oração nos termos desta petição, não cabe dúvidas que na sua mente evocava a situação do povo hebreu no deserto durante o Êxodo, quando diariamente recebiam o maná, o alimento, o pão de cada dia. Isso nós podemos ver em Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao 21. Essa petição nos ensina a viver dia a dia e proíbe a preocupação excessiva, ansiosa, que é tão característica da vida de quem não aprendeu a confiar em Deus. Subentende-se que essa cláusula do Pai Nosso dá a Deus o lugar que lhe corresponde. Admite que Deus é de quem recebemos o alimento necessário para manter a vida. O alimento que consumimos é uma dádiva que vem direto de Deus. Essa petição nos recorda de maneira extremamente sábia como opera a oração. Se alguém proferisse essa oração e depois ficasse sentado esperando que o pão lhe caísse do céu, certamente morreria de fome. A oração e o trabalho devem ir de mãos dadas, que quando oramos devemos nos pôr a trabalhar para que nossas orações se tornem realidade. É certo que a semente viva é um dom de Deus, mas também o homem deve semear e cultivar. A generosidade de Deus e o trabalho humano devem combinar-se. Quando dizemos as palavras dessa petição, estamos reconhecendo suas verdades fundamentais, que sem Deus não podemos fazer nada e que sem o nosso esforço, é claro, e a cooperação de Deus, nada pode ser feito. Quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos reconhecendo que Deus é o nosso sustentador e provedor. É um equívoco pensar que nós mesmos atendemos nossas necessidades. Devemos confiar diariamente que Deus nos dará aquilo que Ele sabe que necessitamos. Deve notar-se que Jesus não nos ensina a dizer: o pão meu de cada dia me dá hoje. A nossa oração deve ser: o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Lembremos-nos das palavras de Jesus no Evangelho de João, do capítulo 6, dos versículos 48 ao 51, que diz assim: Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Você já provou desse pão do céu? Ele mata a fome espiritual eternamente. Este é o próprio Senhor Jesus. Deus sustentou os hebreus por 40 anos no deserto com o maná, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Certamente você lembra deste versículo que está em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, a parte B. Logo, precisamos compreender que vivemos pela palavra de Deus. O que ele disser a nosso respeito se cumprirá. Creia nele. Essa oração nos ensina a não sermos egoístas em nossas orações. É uma oração que nós podemos cumprir em parte, colaborando com Deus, compartilhando o que nos sobra com aqueles que não têm. Esta oração não somente roga para que nós recebamos o que nos é necessário diariamente, também roga que sejamos capazes de compartilhar com os outros o que recebemos. A quem você tem repartido o seu pão? Só na cidade de São Paulo, há cerca de 25 mil moradores de rua. E, com certeza, em nossa cidade, temos cerca de 1.000 pessoas nessa situação. Quero desafiá-lo para que nessa próxima semana você divida o seu alimento com uma família necessitada, ou um morador de rua, ou a quem o Senhor o conduzir. Porque de fato temos vivido dias muito difíceis e duríssimos. O Senhor tem nos dado mais do que o nosso pão de cada dia. Temos a responsabilidade cristã e humanitária de socorrer os mais necessitados. Caso contrário, o amor de Deus não estará em nós. A Bíblia nos adverte em Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16, e diz o seguinte: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Também em 1 de João, capítulo 3, versículo 17, nos ensina: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não podemos nos eximir ou achar desculpas. Talvez não resolveremos o problema de todos, mas manteremos a fome de alguns por alguns dias ou mais. Minha e a sua oração deve sempre ser: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, para mim e para o meu próximo, para mim e para aqueles que nada têm hoje. Encerramos esse estudo e no próximo encontro falaremos sobre o perdão das nossas dívidas, falhas ou pecados. Quero deixar aqui algumas perguntas referente a este estudo. Vamos pensar sobre algumas delas. Por que devemos pedir para Deus suprir as nossas necessidades? E por que não as vaidades? Por que a oração e o trabalho andam juntos? Qual o sentido da oração? O pão nosso. E como podemos repartir o pão com o próximo? E por fim, será que esse grupo não pode ser um agente de ajudar o nosso próximo? Eu quero deixar um versículo para memorizar.
Ele está em Provérbios, capítulo 22, versículo 9, e diz assim: o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro.